Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos a essa oração poderosa da manhã, aonde nós sempre estamos orando, consagrando o nosso dia, nós estamos clamando ao Senhor, consagrando esse dia, os nossos afazeres e meditando na palavra de Deus diariamente. E eu sou o pastor Fábio. Sejam vocês todos muito bem-vindos a esse ministério chamado Ministério Zoe. E hoje eu quero trazer uma palavra poderosa de Deus para você, que está lá no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47. E nós vamos fazer uma meditação sobre esse texto. E nesse texto, antes de nós lermos, eu quero que você possa raciocinar comigo um pouquinho sobre Deus e saber se nós realmente temos intimidade com Deus ou conhecemos Ele realmente. Então eu vou te fazer algumas perguntas nessa manhã para que você possa raciocinar. Se você é homem, por exemplo, e eu te perguntar o nome de um jogador de futebol, você, com certeza, você vai falar, eu conheço. Mas se eu perguntar para você do que ele gosta, que dia ele nasceu, o que agrada a ele, o que desagrada, você vai parar e pensar, espera aí, pastor, mas eu conheço ele da televisão, da internet, dele jogar bola. Se eu perguntar para uma mulher o nome de uma modelo famosa, de uma atriz, de uma mulher que seja talvez referência para os padrões de beleza de hoje em dia, você vai dizer sim, eu conheço. Mas se eu fizer a mesma pergunta que eu fiz para o homem, saber a data de aniversário, o que aquela pessoa gosta, quem são os pais, ou fazer perguntas mais íntimas, você vai falar assim, pastor, eu só conheço ela da internet, ou da televisão, ou das revistas famosas. Isso mostra que muitas vezes nós conhecemos muitas pessoas pelo nome, por aquilo que ela faz, mas nós não temos intimidade com essas pessoas. Assim também é no mundo espiritual. Quando nós falamos de Deus, muitas pessoas se denominam sou filho de Deus, creio em Deus, vou aos cultos todo domingo, vou ao culto toda quarta-feira, toda sexta-feira, toda terça, vou no culto da prosperidade, no culto do profético, no culto da libertação. Mas isso significa que nós conhecemos a Deus? Então, nesse texto, eu quero trazer para você uma mensagem que para que nós possamos refletir e para que nós possamos entrar em profundidade, em intimidade com Deus. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, nós vamos ler do verso 1 em diante, que diz assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então me levou para fora, para a parte norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia nos tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isso? Levou-me então para fora, para de volta à margem do rio,
E quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passa o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Queridos, o que tem a ver essa mensagem com aquela situação que eu coloquei no começo dessa ministração? Bom, o que acontece é que muitas vezes as pessoas, ao irem somente à igreja e não terem uma vida com Deus de oração, de leitura, de passar tempo com Deus em oração, quando elas não fazem isso e somente vão à igreja, é como se elas simplesmente entrassem nesse rio e a água batesse pelo tornozelo. Ou se fizesse alguma coisa a mais, por exemplo, eu vou 2 vezes à igreja, ou eu sou um obreiro porque me chamaram, eu sou um diácono. Mas a vida de oração sempre está deixada de lado, ou se ora muito pouco, muito rapidamente. Isso significa que esse cristão ele está tendo uma intimidade com Deus somente pelo tornozelo, pelos joelhos, ou no máximo pela cintura. Isso caracteriza muito igual a que eu falei no começo da ministração, que você até conhece a Deus. Você até conhece aquela pessoa a qual eu te sugeri. Mas você não tem a profundidade de saber a intimidade daquela pessoa. E Deus, ele se deixa ser alcançado. Porque em várias partes da Bíblia existem textos que nos falam que Deus se deixa ser encontrado, deixa-se ser conhecido, deixa ser alcançado. E nessa leitura que nós fazemos, nós percebemos que a intimidade com Deus é quando você entra nesse rio, de Deus, e aonde você não fica satisfeito com as águas pelo tornozelo, pelos joelhos ou pela cintura, mas sempre você quer mais de Deus, conhecer mais de Deus, se aprofundar cada vez mais. Você já não está mais satisfeito somente com um arrepio, você não está satisfeito somente em orar em outras línguas, você não está mais satisfeito somente em ter algumas revelações. Você quer muito mais de Deus, você quer ter intimidade com Deus, como se ele fosse o seu melhor amigo, assim como ele era com Moisés. Deus falava com Moisés de face a face, como se fossem amigos. Como amigos, na verdade, eles eram. E isso vai nos trazer a sugestão de mergulhar nesse rio de Deus em águas profundas, águas que não dão mais pé, águas que só dá para fazer a nado, águas que nos vão trazer a sugestão de tirar realmente os pés, a solidez de ter os pés no chão para viver através do Espírito Santo de Deus. Hoje, domingo, dia 4 de dezembro, é um dia aonde nós normalmente tiramos para nos reunir com os nossos irmãos, para poder estar cultuando ao Senhor. Muitas igrejas estarão ministrando a Santa Ceia, e que essa palavra possa te trazer essa sugestão de que hoje você não vá simplesmente ao culto para cultuar, mas para andar nesse rio de Deus e começar a viver em profundidade. Essas mensagens de oração poderosa da manhã, ela te ajuda a sempre manter a sua mente ligada nas coisas de Deus, na palavra de Deus e consagrando o seu dia. Mas isso não basta. Isso é apenas um pequeno start do seu dia. A profundeza com Deus, ela vai muito além
do que poucos minutos com Deus, alguns segundos ou uma oração rápida, ou apenas uma palavra como essa de aproximadamente 10 minutos. Ela é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. E todos nós temos livre acesso a Deus, de conhecê-lo cada vez mais. E eu posso garantir para você que é fascinante conhecer os mistérios de Deus, se aprofundar em Deus, conhecer Deus, sentir o seu cheiro, saber o quanto Ele pode falar conosco muito mais do que nós podemos imaginar ou pensar. Então convido você nesse dia, nesse domingo, a você realmente entrar nesse rio de Deus e não se satisfazer com águas pelo tornozelo, nem água pelos joelhos, nem pela cintura, mas águas que possam te encobrir e que você realmente possa se entregar ao Espírito Santo de Deus e possa navegar nesse mar de Deus, nesse rio de Deus, em profundezas, em profundidade. E quando as pessoas te perguntarem, você conhece Deus? Você poder falar, sim, eu estou com Ele todos os dias, eu sei o cheiro dEle, eu sei o que Ele gosta, eu sei a voz dEle, eu conheço a voz do meu Mestre. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia. Eu quero poder estar orando e consagrando esse dia ao Senhor. Vamos lá? Querido Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós tomamos a decisão de entrar nesse rio do Senhor e nos aprofundarmos cada vez mais dentro desse rio, aonde, meu Pai, nós não estamos satisfeitos com as águas pelos tornozelos. E não estamos falando que isso é culpa sua de forma nenhuma, mas a nossa acomodação espiritual, a nossa acomodação como cristão nos faz isso. Mas nós queremos andar em profundidade, andar em águas profundas, águas que não dão pé para nós, mas ser totalmente dependente do Teu Espírito Santo, do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, onde nós possamos mergulhar em profundidade, ouvir a Tua voz, sentir o Teu cheiro e poder sentir o Teu toque e ouvir as orientações, os conselhos e a direção do Senhor para as nossas vidas diariamente. Consagramos esse dia, aonde esse dia venha a ser um divisor de águas na nossa caminhada contigo, aonde hoje seja marcado, onde esse dia, 4 de dezembro, possa ser marcado pelo dia que nós decidimos em andar em profundidade, em intimidade com o Senhor e na plena dependência do Espírito Santo do Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos o nosso ser, consagramos a nossa família, o nosso dia e todos os nossos afazeres, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe o seu dia, um ótimo domingo, um ótimo culto e que Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau!